Boa noite. Em outro momento, falando sobre oração, nós pensamos num tipo de oração em que você expressa a Deus seus sofrimentos e suas questões e desabafa para Deus. E nós vemos isso na Bíblia e estão em alguns salmos chamados salmos imprecatórios. Mas também existe outro tipo de oração que parece que contradiz esta, mas não é uma contradição, é um complemento. A vida é complexa. Às vezes nós tentamos fazer com que a nossa vida seja simples, mas ela não é. As coisas são complexas, o ser humano é complexo. Então nós oramos desabafando, às vezes, com o Senhor, mas nós também devemos orar sem questionar a Deus. Às vezes passamos por situações e podemos começar a questionar por que, tamanho sofrimento, por que tamanhas dificuldades. E temos um texto aqui para refletir sobre esse tema, orar sem questionar a Deus, em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 13. 1 Samuel 23, 13. Vamos ver 3 reflexões nesse texto, a partir dele, onde nós temos que orar, mas sem questionar Deus. E começa a oração sem questionar a pessoa de Deus. Primeira reflexão é que nós devemos orar objetivamente por livramento. Está passando por uma grande dificuldade, um problema, o que é que você faz? Ore por livramento. Não vá questionar. Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Por que eu passo por isso e o outro irmão não passa? Por que só eu tenho que sofrer essas dificuldades? Em vez de você levantar tais questionamentos, ore. Ore objetivamente por livramento. 1 Samuel 23, verso 9. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote, traze aqui a estola sacerdotal. Desde o capítulo 19 de 1 Samuel até o capítulo 31 de 1 Samuel, Davi foi perseguido por Saul. E Davi sofreu muito. Foram mais de cerca de 10 anos ou um pouco mais em que Davi viveu pelos antros da terra como um fugitivo da lei, sem ter feito nada. Então, ele pegou a estola sacerdotal e orou a Deus. E ele podia fazer isso? A estola sacerdotal não era só para o sacerdote, só que Davi tipificava o Messias, Jesus. Então ele, como um tipo do Messias, se achou no direito de usar a estola sacerdotal. E usou, e não morreu. Graças a Deus, não morreu, porque ele entendia que ele era, em um certo sentido, rei, sacerdote, como Jesus. Olha o verso 10. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Então, veja que a resposta de Deus foi muito sintética. A ideia aqui é que Davi estava em Keila e Saul ia lá. Saul soube que ele estava em Keila, ia lá para pegá-lo e ia dizer: olha, se vocês não querem a cidade de vocês destruída, joga aí a cabeça de Davi, Ou então me entregue Davi, e aí eu deixo a cidade de vocês. Então Davi orou a Deus e perguntou objetivamente: Senhor, ele vem me matar? Vem. Então Davi já sabia o que haveria de fazer. Cidade de Keila era uma cidade sem saída. Era uma cidade que não tinha para onde fugir. Olha 1 Samuel 23, verso 7. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Não tinha para onde fugir de Keila. Então, vou lá matar Davi. Perspectiva de Saul: eu estou certo. Davi quer usurpar o meu trono. Aí o que é que Saul pensou? Deus entregou ele na minha mão. É muito provável, não está registrado na Escritura, mas que ele, pensando assim, ele orava a Deus para pegar Davi. Essa oração de Saul, se é que ele fez, estaria certa? Certamente não. Mas na cabeça dele,
Estaria, não é verdade? E ele entendeu, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Saul não tinha caído em si sobre o seu pecado. Ainda em 1 Samuel 23, olha o verso 12. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então, eles iam entregar. Se ele ficasse lá, ele seria preso e morto, provavelmente. Então, Davi orou objetivamente por livramento. Quando nós estivermos passando por dificuldades extremas, não é o momento de questionar. Por que passo por isso? Por que passo daquilo? É o momento de orar objetivamente por livramento. Davi, ele poderia fazer uma série de questionamentos a Deus, mas não fez. Ele orou, Deus respondeu e ele seguiu o seu rumo fugindo de Keila. Certamente, Deus não vai nos responder como respondeu a Davi. Nós não temos a estola sacerdotal e nem somos um tipo do Messias, né? Então, eu vou orar e Deus não vai responder audivelmente assim, mas o Senhor vai nos dar as indicações pela Bíblia e pela circunstância ao nosso redor do que nós devemos fazer. Olha ainda o verso 13, 1 Samuel 23, 13. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Mas tudo aconteceu porque Davi orou objetivo. O que é oração objetiva? Senhor, estou passando por isso, resolve. Senhor, estou sofrendo dessa forma, não aguento mais, ajuda. Não vou conseguir, e entrega nas mãos de Deus e o Senhor vai responder. Davi poderia ter tomado outro curso na sua vida durante essa perseguição. Davi poderia ter sucumbido à injustiça. Ele foi injustiçado. O que é que ele fez de mal para sofrer mais de 10 anos perseguido por Saul? Nada. Nada, ele não fez nada demais. Aí vem a nossa segunda reflexão a partir desse texto. A injustiça que sofremos é um terreno fértil para oração. Todo crente, todos nós, como Davi, como o Senhor Jesus Cristo, como outros homens de Deus, temos que aprender a sofrer a injustiça e, nesta injustiça, orar a Deus objetivamente por livramento. Quem era Davi? Davi foi ungido por Deus para ser rei sobre Israel. Davi está lá em Keila, ele podia ter pensado: Senhor, por que o Senhor me ungiu como rei para eu morrer aqui em Keila? Senhor, por que eu estou sofrendo 10 anos, sofrendo debaixo da opressão de Saul? Nunca fiz mal a ele, era amigo do filho dele, nunca o distratei. Por que estou sendo perseguido? Ele podia ter sucumbido neste pensamento. Muitos de nós, na vida moderna, nos permitimos sucumbir a certos pensamentos e não entregamos a Deus objetivamente os nossos sofrimentos em oração. Isso nos faz mal, isso nos destrói. Davi não permitiu isso na vida dele. Ele orou a Deus e perseverou. Em 1 Samuel 16, do 11 ao 13, diz que ele foi ungido. Olha o verso 11. Perguntou Samuel a Jessé: acharam-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Nada parecido com um rei, né? Um rei, ele tinha que ser mais grosseiro, ele tinha que ser forte, tinha que ser alto, tinha que ser guerreiro. Davi aqui não tinha o biotipo do rei esperado. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus me ungiu rei, pensou Davi. Por que eu sou perseguido por Saul? O que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo isso? Ele não se permitiu tais pensamentos e sofrer com tamanha injustiça. Irmãos, não foi uma semana, nem 2 semanas, nem 1 ano, foram cerca de 10 anos. E ele perseverou. Poderíamos falar muito sobre Davi. Ele teve a oportunidade de matar o seu inimigo Saul por 2 vezes e não fez. Por quê? Confiou no Senhor, mas ele sofreu.
Davi, ele poderia ter sucumbido a tamanha injustiça. Ele era o herói de Israel. Ele libertou Israel dos filisteus. Ele venceu as batalhas de Israel, as lutas de Saul. Era Davi quem vencia. Ele venceu Golias. 1 Samuel 17, verso 50. Assim prevaleceu Davi contra os filisteus, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então, verso 29, 1 Samuel 18, 29. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Ou seja, por que tamanha injustiça um homem que só fazia coisas boas para a nação de Israel? A injustiça é um terreno fértil para a oração. Quando você for injustiçado, desprezado, rejeitado, é o momento de orar. E confiar que Deus vai resolver. Foi o que Davi fez. Nesta oração, Davi teria apenas poucas respostas. Certamente ele orava a Deus: Senhor, estou sofrendo aqui. Senhor, resolve o problema. Quais seriam as possíveis respostas à oração de Davi? Uma possível resposta: Saul mudar de cabeça, não é verdade? Saul poderia mudar de opinião, se Deus quisesse. Deus quis? Não. Davi podia matar Saul, teve 2 oportunidades. Mas por que não matou? Obediência a Deus, né? Eu não posso matar o ungido do Senhor. Terceira opção, Deus matar Saul. E realmente, né, a vida de Davi só melhorou quando Deus matou Saul. Não é verdade? Só Deus poderia resolver aquele problema. Terceira reflexão é essa: a busca por respostas nos abate mais do que uma simples oração. Às vezes, irmãos, nós ficamos pensando demais nestes porquês. Por que sofro isso? Por que passo aquilo? Por que ninguém me escolheu? Por que não tive a vida que gostaria de ter? Por que, sei lá, tantos porquês. Por que tantas coisas não aconteceram na minha vida? Davi, ele simplesmente orou objetivamente: Senhor, resolve o meu problema. E pronto. Demorou, né? Cerca de 10 anos. Mas Deus resolveu. Como? Matando Saul ali. Ficamos muito preocupados. Ficamos muito ansiosos. Nós geramos uma carga emocional enorme quando ficamos remoendo possíveis respostas aos problemas da nossa vida. É para isso que existe essa oração. Oração simples e objetiva. Isso é entregar ao Senhor. Você confiou em Deus, pare de remoer, pare de ir atrás das possíveis respostas, pare de ir atrás dos porquês e por que certas coisas não aconteceram. Mas por que, pastor, eu tenho que parar de ir atrás dos porquês? Porque não tem resposta. Não há resposta. Se Davi tivesse parado ali e pensado: por que eu estou sofrendo isso? Não tem explicação. Deus não ia explicar isso para Davi. Ele simplesmente, o que nós entendemos é que Deus quis preparar Davi para ser rei. E Davi teve que passar 10 anos sofrendo o que ele sofreu. Não temos respostas para certos porquês da nossa vida. E se procurarmos e cascavearmos mais e mais, vamos sofrer. Ansiedade, né, preocupações infindas, e vamos perder momentos alegres hoje na nossa vida com o Senhor Jesus Cristo e com os nossos amados. Por isso, devemos orar sem questionar a Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso, todo-poderoso. O Senhor tem feito grandes maravilhas nas nossas vidas. Te agradeço, ó Pai, pelo exemplo do teu servo Davi, pecador, que errou em grande medida, mas que neste ponto acertou, ó Pai, quando te buscou em oração, entregando a ti a sua própria vida. Senhor Deus, nos ajuda a estarmos orando sem questionar os porquês do passar por tantas dificuldades que muitos de nós passamos, mas nos ajuda, Senhor Deus, a confiar em Ti, depender do Senhor, aguardar a resposta no tempo certo. Que o Senhor nos ajude a estarmos confiando no Senhor. É o que eu te peço e agradeço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.